queria começar olhando aqui para esse valor de espiritualidade prática que Paulo vai falar aqui, que é humildade. Olha só que coisa tremenda, versículos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo amplia a visão, e ele vai dizer, olha, se a unidade que revela o abrir mão do nosso individualismo para uma conexão com a vontade de Deus e as ações do seu povo, é expressão prática de crescimento, então eu preciso descer um passo mais fundo na minha vida. E aí a espiritualidade vai ter que ser demonstrada através de uma humildade prática. É interessante porque quando a gente fala de humildade, né, a gente passa por um problema sério, né? Porque se você disser assim, eu sou humilde, já deixou de ser humilde. Não é verdade? Porque você já está orgulhoso da sua humildade. Não é verdade isso? É estranho. Então a gente tem que caracterizar a humildade. Que tipo de humildade Deus espera de nós e que é uma luta entre carne e espírito dentro de mim, para que eu possa concretizar a presença do Espírito na minha vida. Então ele vai dar alguns exemplos muito práticos, atitudes muito práticas de humildade. A primeira delas, humildade se revela quando eu sou capaz de rejeitar toda forma de ambição egoísta. O que acontece é que quando a vontade de Deus está lá reinando no nosso coração, a gente vai descobrir uma coisa tremenda. Tudo o que você faz deve ser para a glória de Deus. Há uma expressão do apóstolo Paulo tremenda, ele diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele está dizendo, desde as coisas mais simples da vida, você está comendo e bebendo, não dá para você viver sem comer e beber. Faça qualquer coisa para a glória de Deus. E esse é o princípio primeiro que vai nos ajudar a lidar com o nosso orgulho. Porque aí eu vou entender que tudo que eu fizer nessa terra tem que glorificar ao nome do Senhor. Se você toca violino e não for para a glória de Deus, não tem sentido o que você está fazendo. Se eu pregar e não for para a glória de Jesus, acabou, você é um fariseu hipócrita aqui na frente. É isso que a Bíblia diz. Se você está servindo aí atrás dessa câmera e está me gravando aqui, não é? E não for para a glória de Jesus, não tem sentido. Se alguém ajudou a arrumar tudo isso aqui bonitinho, como está aqui hoje, couro todo bonitinho, as becas aí, né, tal, se não for para a glória de Jesus, não vale nada. E sabe, há uma grande tentação na gente, porque o nosso individualismo também não está apenas lutando contra a unidade espiritual, mas ela luta com o nosso egoísmo. Ele é o centro, o individualismo é o centro do egoísmo. Tem gente, por exemplo, que tem muita dificuldade de compartilhar a liderança, espiritualmente falando. Por quê? Se Deus derramou dons diferentes do Espírito aqui, e Ele quer usar cada um. Esse aqui não é meu reino, é o reino de Deus. Ele quer usar a tua vida. E se você fizer para a glória de Deus, eu vou ser abençoado. E quem estiver perto de você também. Agora, se você fizer isso como uma expressão do teu orgulho, vai matar a igreja. Vai matar a tua família. Por quê? Porque não existe verdadeira humildade. E então, a Bíblia está dizendo exatamente isso. Que eu tenho que ser capaz de rejeitar
essa ambição egoísta que vive dentro de mim. E essa palavra ambição tem a ver com grana. Ambição tem a ver com grana, tem a ver com glória, tem a ver com poder. E aqui o que a gente está aprendendo é que isso vai ter que mexer em algumas áreas muito complicadas do ser cristão. Isso vai ter que mexer, por exemplo, com a doutrina do dízimo que a gente estava falando. Eu fico pensando que Deus tremendo e criativo que Ele é, o nosso Deus. Ele ensina um princípio, como o princípio do dízimo. Ele promete nos abençoar, mas é uma luta para muito crente dar o seu dízimo. É verdade ou não é que eu estou falando? Quem já teve luta para dar o dízimo aqui? Levanta a mão, fala a verdade. Tem muito mentiroso aqui. Mas é verdade. Puxa, Senhor, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Sabe por quê? Porque a gente não entendeu que tudo quanto a gente tem é para a glória de Deus. A hora que a gente entende que tudo que a gente tem é para a glória de Deus, não é difícil. E aí, essa ambição egoísta vai cair por terra. Eu não estou perdendo nada, eu estou mudando os valores da minha vida. E na medida em que eu mudo os valores, eu vou crescer. A palavra de Deus não vai falar só de dízimo, Ele vai falar de outras expressões da nossa ambição egoísta, e que tem a ver, por exemplo, com os aplausos. Tem gente que não tem problema com grana, mas tem problema em não ser a figura central. Ai, se você fizer alguma coisa e alguém não reconhecer que você fez. Poxa vida, hein? Ninguém me deu nenhum obrigado. Sabe que isso é natural? Eu também tenho, você tem isso. Não é natural na gente? Vamos falar a verdade. É natural. Mas se eu estou fazendo para a glória de Deus, quem tem que ser louvado é o Senhor. O aplauso é dele. Paulo, quando fala a respeito disso, ele diz assim: olha, aquilo que vocês estão fazendo, levantando essa oferta para sustentar os pobres lá de Jerusalém, ele estava falando dessa questão, vai fazer com que aquelas pessoas lá que nem sabem o nome de vocês, glorifiquem a Deus, porque Deus respondeu o clamor delas através de vocês. Isso vai ser para a glória de Deus. Então, há uma coisa dentro de nós que tem que ser vencida para a gente viver uma espiritualidade prática, eu existo para a glória de Deus. Se no primeiro ponto que a gente falou sobre unidade tinha a ver, o Senhor e o seu reino estão em primeiro lugar, a decorrência natural é, tudo que eu vivo e faço é para a glória de Deus. E aí então, consequentemente, esse texto vai falar sobre vaidade. E a Bíblia vai dizer que a gente tem que rejeitar a vaidade. Você só existe para a glória de Deus. E espiritualidade é mortificação do eu para a exaltação do Senhor nas nossas vidas. Você é e faz qualquer coisa porque a graça de Deus está sobre você. É tudo pela graça. É tudo pela graça. Deus teve que tratar o meu coração. Eu não sou vaidoso com roupa, esses negócios assim, não mexe muito comigo. Eu me visto bonitinho porque a minha mulher me bota em ordem. Se não fosse ela, não, deixa para lá, é complicado. Se vocês me vissem quando eu ia namorar com ela, meu Deus, Deus é misericordioso demais, né? Porque eu trabalhava com tintas, né? Então tinha uma calça toda manchada, uma camiseta furada, e aí eu saía numa horazinha que eu tinha lá pertinho, morava perto da casa dela, trabalhava perto da casa dela, eu ia com aquela roupa, aquele chinelão de dedo, assim, para tomar café com ela. Eu tinha que ter muita misericórdia para continuar namorando com um cara desse, né? Fala a verdade, né? Mas eu tinha, e luto às vezes, com uma certa vaidade do meu coração. A vaidade de conhecimento. Eu sou apaixonado por livros, eu sou apaixonado por cursos, eu sou apaixonado por conhecimento.
E isso se tornou, muito tempo na minha vida, uma vaidade. E Deus teve que me tripudiar, apertar. Primeira vez que eu senti sendo assim muito apertado foi quando eu entrei no seminário. Entrei no seminário e comecei a estudar, eu queria ser o melhor lá. E Deus colocou do meu lado o Hans Udo Fuchs, que é nosso missionário aqui. Eu nunca vi um cara mais inteligente do que o Hans Udo Fuchs. Ele dobrava uma folhinha de papel assim, ficava assistindo a aula, quando o professor falava alguma coisa importante ele anotava, ficava lendo um livro aqui nessa mão e traduzindo o texto do alemão para o outro, num outro papel. Eu disse assim, como é que esse cara consegue ler, traduzir e ainda ouvir a aula e anotar? O cara é louco, não é possível, né? Como é que pode? Eu olhava e dizia, eu tinha que fazer uma força danada para entender as coisas, o cara lá tudo assim, falei, meu Deus! E aí Deus falou assim, ó, tem gente muito mais inteligente que você. E você não vai poder fazer nada porque você é inteligente. Você só vai poder fazer a minha obra se você for cheio do meu Espírito. Está entendendo? Às vezes, queridos, a gente tem a vaidade dos nossos títulos, a gente tem a vaidade do nosso conhecimento, da nossa habilidade, e Deus às vezes vai ter que quebrar essa vaidade, para a gente entender que tudo precisa ser para a glória dEle, e tudo que acontece na nossa vida vem dEle. Queridos, se Deus tirar a mão da graça dEle sobre a sua vida, você está perdido. Não precisa muito tempo não. Deixa Deus tirar a mão de graça de sobre você, uma semana. Quer tentar? Eu vou orar aqui para Deus tirar a graça dele da tua vida. Quer? Tá louco, eu não quero nem um minuto. Porque é graça de Deus que está acontecendo na nossa vida. Então você está cheio de si do quê? Vaidade é um vazio de alma. É uma tremenda futilidade. Por isso não tem como a gente viver uma verdadeira espiritualidade se você continua sendo o pavão que está desfilando por aí. Lá no teu trabalho, lá onde você está fazendo. Não. As pessoas têm que olhar para você e sabe o que tem que ver? A beleza de Jesus, a glória de Deus na tua vida. E olha, Jesus vai ser exaltado. E a palavra de Deus tem uma coisa tremenda, essa é uma receita de Deus. Ele diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. E lá no texto que a gente está lendo, ele fala exatamente desse modelo de Jesus, que Jesus sendo Deus, não se valeu da sua divindade, mas ao contrário, se humilhou para caber na forma humana. Querido, você consegue entender o que significou para o Todo-Poderoso, para o infinito, caber no finito? Ele teve que se esvaziar da sua glória. E ele está dizendo isso, olha, se o Deus Todo-Poderoso, por causa do amor que Ele tem por você, foi capaz de se esvaziar da sua glória para te salvar, então para de ser um pavão e entende que você só existe para a glória dEle. E a vaidade não tem lugar. Olha, querido, eu espero que você toque como ninguém toca nessa terra. Eu espero que você cante como ninguém canta nessa terra. Eu espero que você seja o melhor profissional de qualquer área, médico, advogado, de qualquer área. Eu espero mesmo, se isso for para a glória de Deus. Mas se for para você ficar de nariz empinado, então toma cuidado, porque a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. E se você está de nariz empinado, Ele vai sentar a marreta. Porque senão você vai se perder. Você sabe que existe uma síndrome chamada síndrome de Satanás. Na teologia existe
um título da teologia, um estudo da teologia chamado Síndrome de Satanás. E a síndrome de Satanás é o orgulho e a vaidade. Precisa falar mais alguma coisa? Então, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Tudo que você é, tudo que você faz, é para a glória de Deus. E se você entende isso, a tua profissão é para a glória de Deus, o teu dinheiro é para a glória de Deus, a tua família é para a glória de Deus, o teu lazer é para a glória de Deus. Não existe o privado e o secular e o santo. Você está inserido nesse mundo para a glória de Deus. Terceira coisa que ele vai falar sobre humildade é que quando a gente vive esse sentimento de glória de Deus, a gente é capaz de ver com alegria a superioridade dos outros. Por que eu tinha tanta raiva do Hans? Coitado do Hans, não tinha culpa, mas eu tinha raiva. Como é que esse danado consegue fazer tudo isso? Eu não consigo. Mas quando Deus muda o coração da gente, a gente começa a ver diferente. Louvado seja Deus, que Deus deu um dom tão especial para essa pessoa, e a gente quer se unir a essa pessoa, porque a gente descobre que a gente não é completo, mas que a gente pode estar unido uns aos outros para fazer coisas maiores e melhores para a glória de Deus. E a gente não está disputando quem é o mais importante, quem é o mais inteligente, não, a gente está servindo para a glória de Deus. E aí você vai ver a graça de Deus na vida de alguém, você vai vibrar. Deus tem dado um privilégio para nós como igreja de ver vários obreiros nossos sendo pastores de igrejas importantes no Brasil e fora do Brasil. E algumas pessoas dizem assim: pastor, coisa chata, né? O senhor treina, quando ficar bom, vai embora. Eu disse: não é chato não, louvado seja Deus. Não porque eles foram embora, mas porque eles estão sendo muito mais úteis para o reino de Deus naqueles lugares. E Deus está fazendo uma obra muito especial, tremenda. E alguns deles vão nos superar muito, porque Deus tem projetos tremendos para eles. Se isso me causa tristeza, a vaidade está no meu coração e não existe humildade. Mas se eu começo a ver pessoas que são servas do Senhor crescendo, eu tenho que vibrar com elas, eu tenho que me alegrar, porque a glória de Deus está se manifestando através daquelas vidas. Senão eu vou estar construindo o meu reinozinho. E aí Paulo vai apertar um pouquinho mais. Não somente é capaz de ver a superioridade dos outros, como é capaz de viver um cuidado especial para com os outros. Olha só o versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Senhor, agora só pediu demais, né? Não, Senhor, isso aqui é muito. O que a Bíblia está querendo construir na gente é um sentimento verdadeiro de mutualidade. E o que Ele quer ensinar para mim e para você é algo difícil de a gente aprender. Quem aqui já foi ou é o irmão mais velho da casa? Levanta a mão aqui. Você vai entender o que eu estou falando. Se você é ou já foi, né, o irmão mais velho da casa, não sei se todos estão vivos, você ouviu muito dos seus pais: cuida do seu irmão, porque o seu irmão ou a sua irmã é sua responsabilidade. Já ouviu isso? Quem já ouviu aqui? Levanta a mão. É verdade ou não é? Agora vamos falar a verdade, né? Eu também sou irmão, mas dá uma raiva. Não dá uma raiva? Vamos falar a verdade? Dá uma raiva
Eu me lembro de um dia que a gente estava lá morando em Ribeirão Preto, e o meu irmãozinho, não é? Ele foi lá me chamar que ele precisava de alguma coisa. Eu também estava no departamento infantil, e ele estava numa outra área do departamento infantil, e ele foi lá conversar comigo, e eu estava jogando ping-pong. E eu estava lá jogando ping-pong. Eu falei, para com isso, deixa para lá, depois a gente conversa, e jogando ping-pong. Ele não teve dúvida, saiu lá do departamento infantil, entrou no templo da igreja no meio do culto, e começou a gritar, Paiê, Paiê. E lá em casa eles me chamam de Júnior. O Júnior não está cuidando de mim, Paiê, Paiê. Meu pai ficou vermelho. Eu saí correndo para pegar o meu irmão antes dele entrar, mas não deu. Ele saiu correndo, passou na minha frente, e eu não consegui pegar. Quando eu vi que eu ia sair correndo no meio da igreja, eu fiquei quietinho lá no fundo. Falei, e agora? É hoje. Aí meu pai foi, pegou meu irmão, juntou meu irmão assim do lado, colocou do lado, fica quieto aqui. Vamos terminar o culto. Terminou o culto, nós fomos no carro, meu pai não abriu a boca. Falei, ih, está feio. E nós, 3 irmãos sentadinhos atrás no banco do carro, assim, um olhava para o outro, é hoje. Aí meu pai colocou os 3 sentados na cômoda, assim, na camiseira do quarto dele. Falou assim, olha, você vai apanhar porque eu estou gritando na igreja, e a casa de Deus a gente não faz assim. Deu uma cintada. Aí me pegou e falou assim, você vai apanhar porque o irmão mais velho não cuidou dele. Pá! E a minha irmã no meio assim, ficando olhando assim, e você vai apanhar porque não ajudou a cuidar. E apanharam os 3. Dá uma raiva, fala a verdade. Mas é justamente isso que Deus está falando para nós. Você é responsável pelo seu irmão. Presta atenção. Você é responsável pelo seu irmão. Por isso Paulo está dizendo para a gente, olha, não cuide só dos seus interesses. Se você está aqui nessa terra para a glória de Deus, Deus está preocupado com o seu irmão, e Ele quer usar a sua vida para abençoar o irmão, para cuidar do irmão, para orientar o irmão, para socorrer financeiramente esse irmão. E esse é um verdadeiro sentimento de mutualidade. Veja só o que a Bíblia diz em Gênesis 4, versículo 9, diz assim, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? E a resposta implícita é, você é. Só que nessa hora ele já tinha matado o irmão dele. Estava com tanta raiva do irmão que matou. Queridos, a espiritualidade não é apenas uma expressão cultica, ela se manifesta na vida prática da gente. Quando a gente olha e diz, eu sou responsável pelas pessoas que Deus está colocando nas minhas mãos. Pega aí a sua mão assim, ó, faz assim, ó. Conta os dedinhos aqui dessa mão só, da esquerda. 1, 2, estou ouvindo não, sabe contar? Vamos lá, 1. Olha, esse é o desafio que nós como igreja temos. Que você dê nomes a esses dedos da sua mão. E que você pergunte a Deus, quem Deus colocou debaixo da tua responsabilidade. Eu não sei onde eles estão, não sei o que está acontecendo com eles, mas de modo prático, Deus quer te ensinar a viver essa humildade, que se revela na glória de Deus, mas que cuida de gente. E Deus quer que você seja pai, que você seja mãe espiritual, que você esteja preocupado com os detalhes, que você caminhe a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha, porque você é o irmão que Deus colocou como responsável sobre essa vida. Começa a orar. E você vai entrar em alguns conflitos de alma, porque isso não é natural para a gente. Eu quero estar debaixo do cuidado de alguém. Quem não quer ser cuidado? Mas Deus está falando, cuida, cuida,
Eu estou colocando você como responsável do seu irmão. E isso é espiritualidade prática. E sem isso, não funciona. É vontade de Deus que você pare de construir o seu mundinho e cuide dos seus irmãos. Deus está fazendo uma obra muito grande aqui nesse país, queridos. 70% dos membros desta igreja são primeira geração de crentes. São os primeiros crentes, primeiros evangélicos da sua família. Vários de vocês estão aqui, são os primeiros evangélicos da sua família. Vocês têm que cuidar da sua família, queridos. Quem vai cuidar? Não tem melhor missionário para cuidar da sua família do que você. Para abençoar os seus pais, seus irmãos, seus cunhados, seus sobrinhos. Agora vai dar trabalho. Tem um irmão que estava aqui hoje de manhã, ele estava feliz da vida porque foram batizadas 9 pessoas, mas esse irmão, olha, Deus colocou no coração dele um negócio tão lindo de cuidado. Eu me lembro quando os filhos dele eram adolescentes, ele tinha uma cangu, sabe? E ele lotava a cangu de meninos adolescentes, vinha com 9, 10, ainda bem que a polícia não pegava, né? Porque estava lá tudo apinhadinho, mas ele estava lá cuidando desses meninos. Uma igreja já foi formada por causa desse irmão, numa das cidades aqui da Grande Curitiba, e agora a segunda está sendo fundada por causa desse irmão, porque ele mudou para essa cidade. Ele entendeu, ele é o primeiro crente da sua família, mas ele entendeu que ele tinha que cuidar dos irmãos dele. Tem mais. Tem muito velho crente aqui, não tem? Tem alguns, não tem? Que já são segunda geração, terceira geração, 10 anos de crente, 30 anos de crente, nem vou falar. Quem vai abençoar esses novos que estão chegando para ensinar o caminho? É você, meu irmão. E sabe, a Bíblia diz que Ele vai pedir contas para nós, dessas pessoas. Humildade prática não é dizer, olha, eu sou humilde, vestir a roupa de humilde. Eu me lembro de um senhor que frequentava a nossa igreja, ele vinha de branco, não, literalmente, ele vinha de branco, assim, todo de branco, uma bata branca. Ele entrava processionalmente no templo, né? Chegava sempre um pouquinho atrasado, uns 5 minutos atrasado, o povo já estava lá. A hora que ele entrava, ele dava uma olhada geral assim, se ajoelhava no primeiro banco assim, fazia sua oração, depois se levantava, dava aquela outra olhada, sentava e assistia o culto. Eu sou o santo, ninguém mais aqui é santo. E todo mundo ficava olhando, ele passava assim. Verdade, não estou brincando não. Tem gente desse tempo aqui? Levanta a mão. Chegou, lembra disso? É verdade o que eu estou falando? É. Não é esse tipo de humildade que Deus quer não, viu? Não é esse tipo de espiritualidade que Deus quer. É quando a gente diz, eu sou responsável pelo meu irmão. Quando a gente vive esse tipo de humildade, a gente vai se sentir responsável espiritualmente, moralmente. Queridos, tem muita gente perdida moralmente, que precisa de um pai, de uma mãe espiritual. Gente que chega do lado e diz assim, filho, essa rota, alguém já te falou para onde vai essa rota? A rota que você está seguindo vai acabar assim. Já aconteceu na minha vida. Eu vivi o que você está vivendo, me quebrei. E aí vai dizer, mas como é que foi? E como é que você saiu? E aí a gente se abre e vai tratar. Tem gente que precisa ser cuidado moralmente. Tem gente que precisa ser cuidado, porque não tem sabedoria de vida. Alguém chegar e dizer, querido, olha, desse jeito vai acontecer isso. Vamos construir um pouco diferente, eu posso te ajudar. Está cheio de gente nessa terra precisando de um coaching de Jesus. Alguém que chega do lado e diz, vou caminhar junto. Isso é humildade na palavra de Deus, uma verdadeira espiritualidade.
não se importa só com seus próprios interesses, mas se importa com os outros. Mas não é só espiritualmente e moralmente, queridos, às vezes Deus vai te levantar para cuidar financeiramente de alguém. Você é responsável pelo seu irmão. E Deus vai falar: olha, essa área da vida você vai ajudar. Você vai ajudar os estudos desse menino aqui. Olha, você não pode imaginar a bênção que é isso. Quando Deus toca o nosso coração e a gente diz: eu vou abençoar. E como Deus nos abençoa quando a gente tem essa liberalidade de cuidar de gente. Ninguém fica sabendo não, viu? Na tua igreja ninguém vai saber, não vai estar colocado na placa, mas Deus vai usar a tua vida para abençoar alguém. É assim que funciona no reino de Deus. A Bíblia diz que a tua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. A gente faz porque eu sou responsável pelo meu irmão. Quando a gente começa a viver isso, a gente vai descobrir que não tem como a gente viver essa espiritualidade sem imitar Jesus. E há 4 coisinhas simples aqui que Paulo vai dizer que a gente tem que imitar. A gente tem que aprender a se esvaziar de si mesmo. Ninguém vai conseguir viver isso sem se esvaziar de si mesmo. Às vezes nós parecemos balões cheios, né? Se der um cutucão assim, explode. A gente tem que esvaziar de si mesmo. A gente vai ter que descobrir a alegria de ser servo de Deus, assim como Jesus sentiu a alegria de servir ao Pai. E aí a gente vai sentir essa alegria de servir a Deus, de ser disponível para a obra de Deus, de ser proativo em implantar o reino de Deus. E aí a gente vai ter um prazer de obedecer incondicionalmente a Deus, assim como Jesus obedeceu incondicionalmente ao Pai no plano da salvação, e ainda mais foi fiel até a morte, e morte de cruz. A gente vai aprender a imitar Jesus, buscando viver e buscando o aplauso e a aprovação do Senhor da nossa vida. Eu não sei se muitas pessoas vão aplaudir ou se vão concordar com a gente. Não estou preocupado. Já teve tempos que eu estava preocupado. Porque a minha vaidade queria que isso acontecesse. Mas hoje eu posso dizer para vocês o que eu quero é receber o aprovado do Todo-Poderoso. Está entendendo? Porque o resto vai passar. Quem já ganhou uma medalha aqui? Já ganhou uma medalha? Você sabe onde está a medalha? Você sabe onde está a medalha? Sabe? Tá, essa medalha está lá. Mas a maioria nem sabe onde está a medalha, né? Quem já ganhou um troféu aqui? Levanta a mão. E quem já jogou fora o troféu? Não tinha lugar para pôr, tinha que mudar de cidade, né? O que vai fazer com o troféu? E aí a gente descobre que o aplauso desse mundo não vale nada. Mas o aprovado de Deus tem um significado tão grande na nossa vida. E aí, a gente aprende que tem que imitar Jesus. Tem que imitar Jesus. Nessa noite, eu queria terminar esse culto orando com você. Eu fico imaginando o que Deus vai fazer. Eu fico imaginando o que Deus vai fazer através da tua vida. Eu tenho que confessar para você, essa semana eu estava orando por isso, falei: Senhor, eu queria te pedir uma bênção a favor da minha igreja, da igreja que o Senhor me colocou para pastorear. Eu queria, Senhor, que as coisas tremendas que estão lá escritas nos evangelhos acontecessem no nosso meio. Mas, Pai, eu não queria que acontecessem quando eu estivesse orando. Eu orei assim, prometo para vocês, essa semana. Eu queria que acontecessem
quando o povo de Deus que está aqui começasse a orar uns pelos outros, começasse a abençoar uns aos outros, e que uma santa alegria contagiante envolvesse esse povo de uma maneira que se espalhasse pela nossa cidade. Você já pensou que coisa tremenda? Se você for um instrumento de Deus nessa terra, se a unção do Senhor estiver sobre você, sobre você, sobre você, sobre você, é disso que Paulo está falando, uma espiritualidade prática, que não está apenas no culto, na oração do pastor, nas expressões já que a gente está acostumado, mas na simplicidade da vida da gente, servindo a Deus, para a glória dEle, e aí ninguém segura, porque essa espiritualidade vai tomar forma concreta, em expressões de amor, em unidade, numa humildade que olha para o outro e diz: eu sou responsável pelo meu irmão, que eu estou aqui para a glória de Deus, que eu existo para a glória de Deus, o que eu tenho é para a glória de Deus. Você pode imaginar o que ia acontecer na tua casa, na tua família, se isso começasse a acontecer? Se você fosse lá e abençoasse o seu sobrinho com uma oração, e Deus fizesse algo tremendo na vida desse sobrinho, você pode imaginar? A Bíblia está dizendo que isso pode acontecer, que isso não é uma utopia, que isso é uma verdade, se a gente começar a buscar viver uma espiritualidade prática, onde a gente olha para Jesus e eu vou dizer: eu vou te imitar, Jesus, eu vou me esvaziar de mim mesmo, eu vou glorificar o Senhor com a minha vida, eu vou te obedecer até as últimas consequências, e eu vou amar as pessoas como o Senhor ama. Nessa noite eu queria orar por você, e nós vamos orar por todos nós aqui, porque esse é um desafio para Deus, de Deus para cada um de nós. Mas hoje eu queria orar por algumas pessoas que estão aqui, e ouvindo tudo isso, chegaram olhando para si mesmo e disseram assim: a minha espiritualidade, ela é uma espiritualidade cultica. Eu tenho as minhas obrigações espirituais, eu tenho o meu lugar de adoração, eu tenho algumas expressões que eu aprendi, tradicionais na minha vida, mas isso é vazio aqui dentro de mim. Eu queria viver uma espiritualidade onde o meu coração pudesse arder por Jesus, onde a minha visão pudesse ser ampliada pela graça de Deus, onde eu pudesse perceber o Senhor vivo em mim. Eu quero dizer para você que há uma maneira muito especial disso acontecer na nossa vida. É quando a gente dá o primeiro passo na jornada da fé. E esse primeiro passo na jornada da fé, a gente abre a porta do coração, e a gente abre mão de todas essas expressões culticas que foram o nosso sustentáculo, para dizer: eu quero experimentar Jesus, a sua graça e o seu poder na minha vida. Eu quero experimentar na minha casa, eu quero experimentar quando eu estiver dirigindo o carro, eu quero experimentar quando eu estiver educando os meus filhos, eu quero experimentar quando eu estiver trabalhando. E aí a gente convida Jesus para ser o Senhor da nossa vida. A palavra de Deus diz que Deus exaltou Jesus e colocou o nome dele sobre todas as coisas no céu e na terra. E quando a gente se curva diante dele, faz dele o Senhor da nossa vida, o dono, aquele que tem o direito de mandar na gente, algo tremendo e concreto de espiritualidade começa a existir. Isso precisa acontecer no coração da gente, isso precisa acontecer na casa da gente, na família da gente, porque Jesus precisa ser o Senhor. Não tem jeito de a gente viver espiritualidade sem Jesus. Então, se há alguém aqui hoje, a quem o Espírito Santo está falando: olha,
eu quero te ensinar a viver uma nova espiritualidade no meu poder. E você quer experimentar isso. Você está ouvindo Deus falar com você. Você está ouvindo a minha voz, mas o Espírito de Deus está falando com você. Então eu vou desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui na frente para a gente orar. E eu sempre explico por que eu convido para vir aqui na frente. Não é porque esse lugar seja mais poderoso, não. É porque se você não é capaz de obedecer Jesus num templo, sinto muito, você não vai obedecer Jesus em nenhum lugar. Então se você está ouvindo a voz do Espírito, e você está dizendo, eu quero essa espiritualidade, esse povo está aqui para te acolher, tá? Então vai saindo do seu lugar agora, e diz, olha, eu quero experimentar isso na minha vida, eu quero experimentar Jesus como Senhor no meu coração, eu quero experimentar essa graça de Deus que transborda na minha vida. Se tiver uma família aí que Jesus está tocando, olha, nós estamos fazendo disso em casa, levanta agora, em nome de Jesus, vem para cá. Se você está lá em cima na galeria, tem vários jovens lá em cima, se Jesus está falando com você, desce agora, em nome de Jesus, vai descendo, que eu quero orar junto com você aqui. Vem para cá, tá? Nós vamos estar orando juntos. Você ouviu a voz do Espírito? Está ouvindo a voz dele? Ele está falando no seu coração? Então vem, em nome de Jesus, vai sair do seu lugar agora. Vem, em nome de Jesus. E se tem alguma amarra que Satanás está colocando, em nome de Jesus está quebrada. Você tem toda a liberdade de tomar as decisões que forem necessárias na tua vida. E o Senhor vai te dar graça. Então vem para cá, se Jesus está falando com você, vem, em nome de Jesus, pode vir, vem. Lá em cima, tem povo de Deus lá em cima, Deus está falando com você, moço. Não se esconde não, Deus está falando com você, vem para cá, em nome de Jesus. Ele tem algo para fazer na tua vida, pode vir, em nome do Senhor Jesus, vem. A gente vai orar juntos aqui, a gente vai orar juntos, e Deus vai derramar graça, que coisa linda, famílias inteiras aí, louvado seja Deus. Vem para cá pertinho da gente, alguém vai te abraçar, vai orar junto, a gente vai estar junto aqui, a gente vai estar orando, clamando ao Senhor, isso. Quem mais o Senhor está falando? Pode vir, em nome de Jesus, vem. Venha, isso, venha, que coisa linda, graças a Deus, graças a Deus. Agora, antes da gente orar junto com eles aqui, eu quero convidar todos vocês a ficarem em pé, todo mundo que está aqui vai ficar de pé, lá na galeria também, todo mundo, tá? Deus quer fazer uma revolução nesse mundo, você crê nisso? E sabe quem Ele quer usar? Eu e você. Olha aí para a tua mão, lembra dos dedinhos? Quem Deus está colocando como sua responsabilidade? Vamos orar por essas pessoas agora. E você vai pedir graça de Deus para ser uma bênção na vida dessas pessoas. Porque a revolução começa aqui, ó, no coração da gente. É uma centelha. E essa centelha se espalha, tá? Então, nesse primeiro momento, eu queria que você estivesse intercedendo pelos dedinhos seus. E se você não tem os dedinhos, você vai dizer, Senhor, me mostra quem são. E eu quero orar por essas pessoas que estão aqui, tá bom? E você vai estar orando pelos seus dedinhos. Eu estou orando aqui por você, tá? Porque daqui a pouco vocês vão orar pelos seus dedinhos também, porque Deus vai usar a vida de vocês, não é? Vamos orar juntos aqui? Primeira oração é uma entrega, que eu não posso fazer, você vai ter que fazer. E você vai dizer algo parecido com isso que eu vou falar aqui para você, tá? Vai dizer, Jesus, eu quero te convidar, pode falar repetindo aí, eu quero te convidar para ser o Senhor da minha vida. Eu quero entregar as chaves do meu coração, as chaves da minha casa, as chaves do meu trabalho, as chaves, Senhor, do meu cofre. Eu quero entregar as chaves da educação dos meus filhos. Eu quero entregar as chaves do meu viver nas tuas mãos. Porque eu quero conhecer o Senhor na intimidade da minha vida.
me aceita e me abençoa. Amém? O pessoal que está de vermelhinho vai passar e vai estar orando por você não sair não, porque tem coisas do coração que eles vão orar. E agora eu quero orar por todos vocês aqui. Dá a mão para quem está perto de você, fecha aí o corredor agora. Você que está aqui também dá a mão para quem está perto de você. E agora nós vamos colocar pessoas nas mãos do Senhor Jesus. Tem gente que você ama, que Ele mostrou para você, vamos colocar na mão do Senhor Jesus, e aí você vai dizer, Senhor Jesus pode me usar para abençoar. Você concorda com isso? Eu quero ser instrumento teu. Se tiver que me esvaziar para isso, porque eu ando muito orgulhoso, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu só estou preocupado com os meus negócios, o Senhor está preocupado em abençoar pessoas, eu estou preocupado em outras coisas, me dá a tua graça. Você concorda com isso? Então vamos orar juntos aqui? Senhor Jesus, nós estamos aqui de mãos dadas, como parte do teu povo espalhado pela face da terra. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir, aquelas pessoas que foi levantado um clamor, eu não sei o nome delas, mas o Senhor as conhece antes da fundação do mundo, e esse teu povo está dizendo, eu quero ser responsável diante do Senhor por elas, e eu quero te pedir, abençoa essas pessoas, abençoa, 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 onde quer que elas estejam, e Senhor, quando esse teu povo que é pecador, que tem defeitos, que tem problemas, como eu tenho, forem ministrar a tua bondade, que a glória do Senhor se revele, não a glória deles, não a sabedoria deles, mas a glória do Senhor se revele, e que aquelas pessoas sejam abençoadas pela tua graça, e que haja uma santa alegria, a alegria de ser o teu povo nessa terra. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.